Deus me concede mais este privilégio de estar nesta igreja amada para trazer a palavra que sai do seu coração para os nossos corações. Eu quero continuar pedindo a esta igreja que se mantenha orando pela minha família, pela minha esposa, com um quadro de saúde complicadíssimo, humanamente falando incurável, já há quase 10 anos, mas o Senhor tem sido a nossa força. Mas com o passar do tempo eu também estou começando a envelhecer e, consequentemente, o cansaço tem batido um pouco mais. Mas isso eu espero que passe, porque espero também rejuvenescer, né? Mas, brincadeiras à parte, estamos nas mãos do Senhor para o que Ele quiser realizar. Quero ler um texto da palavra do Senhor, lá em Hebreus, no capítulo 1, 1 a 4. Permanecemos assim mesmo sentados, onde encontramos esta escritura. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que o Senhor abençoe a sua palavra, a sua porção da palavra lida neste momento, nos conceda o que Ele quer falar aos nossos corações. Pai de amor, suplicamos a Tua direção, a Tua inspiração, a capacitação dos corações também para receber a Tua mensagem. Inspira-nos, guarda-nos, sustenta-nos, por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, Deus colocou no meu coração uma mensagem para esta noite intitulada Deus não se cansa de falar. Não se cansa de falar no sentido de advertir, de se dirigir ao mundo pelas necessidades que o mundo tem, sobretudo da salvação. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras. Deus criou o universo, tudo que existe Ele o fez, pelo poder da sua palavra, e dentro deste universo Ele criou um planeta chamado Terra. Não que tenha criado só este, há muitos outros, galáxias, milhares. Mas na Terra em particular, onde nós vivemos, Ele incluiu a chamada espécie humana. Só que essa espécie humana Ele criou a imagem e a sua semelhança. Não animal, embora seja animal também, mas possuindo o Espírito que veio dele. Deus criou o universo, mas Deus não abandonou tudo ao léu, não deixou para lá, para seguir o seu caminho, o caminho de uma certa existência material. Para começar, nesse planeta chamado Terra, e ao homem que Ele criou, Adão, Ele deu orientações sobre o que esse deveria fazer. E como se não bastasse, Ele criou também a mulher para ser sua companheira, a Eva. E Deus sempre se dirigia a Adão toda tarde, mas não só.
também deu orientações, e a primeira orientação que ele deu, que ele falou aos ouvidos de Adão, foi de que ele não deveria comer de determinado fruto que ali estava naquele jardim, o jardim do Éden. Mas por que tinha um fruto ali do qual ele não poderia participar, não poderia comer? Deus colocou aquilo ali como referencial para que aquela árvore fosse usada em benefício do homem ou em malefício do próprio homem e da humanidade. Caso comessem, morreriam. E morrer aí tinha um significado muito mais amplo do que perder a vida pura e simplesmente, como conhecemos como morte. Significava morte eterna. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram, desobedeceram. Comeram daquele fruto, estavam muito bem alertados que seria nocivo para a sua existência e, consequentemente, para todos os seus descendentes, alcançando-nos, nós que não tínhamos nada com a história. E olha que eles estavam muito bem avisados. Eles foram, sim, orientados pelo diabo, tentados pelo diabo, mas uma palavra muito mais forte e significativa, a de Deus, que veio antes, eles não deram ouvido. A essa palavra, eles não deram ouvido. Mas Deus não parou. Já havia falado uma vez, continuou falando e continua falando para o bem da humanidade, para o meu bem e para o seu bem. E é bom que você aguce os seus ouvidos e atente seguramente para o que Deus quer lhe falar nesta noite. Porque Deus não se cansa de falar. Exatamente porque o ser humano também não deixa de necessitar das suas palavras. Relembremos, pois, que Deus falou inicialmente para o bem do próprio homem, com relação àquele fruto. Em Gênesis 2,17 deixou claro que no dia em que comessem daquele fruto, certamente morreriam. E aquele ato de desobediência inseriu na humanidade, no mundo todo, esse fator malévolo chamado morte, que é a assombração de todos os viventes, que é o que preocupa a todos em todo lugar, morte. É exatamente alguma coisa que os homens, pelas quais os homens lutam para vencê-la, para derrotá-la, mas não adianta, ela continua derrotando aos homens. E como o diabo estava bem atento, ele se aproximou de Eva e induziu a Eva ao pecado e, consequentemente, também a Adão. Mas não vamos colocar a culpa só no diabo. Culpado ele já era desde antes. Ele começou a pecar lá no céu, quando se rebelou e juntou 1/3 dos anjos dos céus na intenção de ser igual a Deus. Ele queria usurpar o direito e o poder e a grandeza de Deus. Começou lá, mas o pecado entrou não por decisão do diabo, entrou no mundo por decisão dos homens, da humanidade, e pecou em desobediência a Deus. E a desobediência segue como princípio principal dos viventes. A desobediência é a marca da humanidade toda. O tempo todo as pessoas estão desobedecendo a Deus, desobedecendo às leis, desobedecendo às inclinações naturais, abusando e pecando cada vez mais e mais. E todos os problemas da humanidade, em todos os tempos, têm sido causados pela desobediência. Deus, após libertar o seu povo, lá de Israel, da escravidão, também seguiu falando. Enquanto ele estava lá, falou aquele povo através de Moisés, mas seguiu falando pelos caminhos da vida. Deus, após libertar o seu povo, falou-lhes e também a nós pela grandeza dos mandamentos que ele
ditou a Moisés no monte. Deus não libertou o seu povo e o espalhou à própria sorte. Esta igreja aqui está exatamente como providência de Deus para buscar os desarraigados e trazê-los de volta para os seus caminhos. Para todas as igrejas e congregações que vemos para lá e para cá, para todos os mensageiros que estão anunciando uma coisa ou outra firmadas na Bíblia, é a palavra de Deus buscando salvar, buscando trazer de volta o desobediente. Deus deu-lhe lá, ao povo de Israel, lá, na saída do Egito, um manual de conduta perfeito e eterno, que é parâmetro para todas as leis sérias do mundo, o que nós conhecemos como 10 mandamentos. Foi uma maneira acadêmica, diríamos, de falar, contendo tudo que era bom, contendo tudo que era necessário para aquele momento e fundamentaria como fundamenta todos os princípios benévolos da humanidade por todo o tempo. Deus não deixou o homem à própria sorte. Deus continua falando. Deus continuou falando através dos profetas. Não parou lá em Moisés com os 10 mandamentos, com o Pentateuco, com a lei. Não. Falou também através dos profetas, sendo o último deles João Batista. Por todos os dias do seu ministério, e pasmem, o tempo do ministério de João Batista foi só 6 meses. Ele só pregou durante 6 meses. Nesses 6 meses ele clamava, ele orientava, ele brigava e foi reconhecido como aquele que apontou para o Messias que havia chegado. Foi exatamente Deus quem advertiu, portanto, para bem que haveria de chegar, e chegou. O Batista apontou para Jesus claramente mostrando: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta foi a palavra mais contundente de Deus para a humanidade, porque a maior necessidade do homem é exatamente o pecado que reside em seu coração, em todas as moléculas do seu corpo. Desde a advertência quanto ao fruto da ciência do bem e do mal, do qual eles não deveriam comer, até tudo que vem da anunciação através de Cristo, até chegar a você que precisa da salvação da vida eterna. E ele fala hoje ainda, continuamente, incisivamente, pois a humanidade sempre tem estado predisposta a desobedecer. A desobediência é, por que não dizer, o fator principal da humanidade para conduzir-se nesta terra buscando os seus interesses e as suas satisfações. Aliás, a Bíblia diz também, se hoje, e esse hoje pode ser este hoje mesmo, ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Aí está um grande problema. Quando Deus anunciou isto pela sua palavra, já anunciou sabendo que o coração humano está predisposto a ser endurecido diante de tudo aquilo que é norma divina, que é a orientação para a mudança de caminhos, se atrelar a Cristo Jesus como Salvador. E toda a palavra de Deus é contra o pecado e para o benefício dos homens. Queridos irmãos e amigos, temos também um modo áureo de Deus falar aos homens, o modo maior, o mais esplêndido de todos, através do qual o Deus bendito fala à humanidade, é exatamente através do seu Filho, falando pelo seu Filho, Jesus Cristo. Alguém pode pensar, mas ele só pregou naquele tempo que esteve lá na terra. Esteve na terra 33 anos, pregou durante 3 anos e deixou uma mensagem eterna. As palavras de vida eterna. Filósofos, autores, escritores, homens importantes até, têm dito muitas coisas boas, escrito muitas coisas boas para a edificação e para o crescimento, mas ninguém disse palavras tão profundas quanto as de Jesus, reconhecidas pelos seus discípulos, porque tu tens as palavras de vida eterna.
Nenhum outro homem, nenhum sábio, ninguém anunciou coisa tão importante que pudesse trazer vida eterna. E vida eterna é exatamente aquilo que contrasta com o pecado que trouxe a morte, lá no princípio, e que Deus advertiu de que não deveriam comer daquele fruto, porque morreriam. Essa morte é vencida, essa morte é derrubada, essa morte é estraçalhada exatamente por Jesus Cristo. E Ele fez isso, essa obra toda, não foi por palavras, mas foi por vida, a sua vida que entregou naquela cruz, morrendo pelos pecadores, por mim e por você. Não fica achando que o fato de você estar numa igreja, ser parente de crente, visitar a igreja aqui e ali, quantas vezes até uma mesma igreja, e eventualmente até contribuir financeiramente, que isso resolve alguma coisa, não. O que resolve é lugar no coração para as palavras de Jesus Cristo, que são palavras de vida eterna. Ele falou aos homens, Deus falou aos homens de diversas maneiras, através do tempo e através dos seus profetas. E na maioria das vezes, Deus não foi ouvido. Os profetas não foram ouvidos. Mas não desistiu. Enviou o seu próprio Filho Jesus, mas também a esse a humanidade tem resistido. E por quê? Porque ela confia no dinheiro, confia no poder, confia na influência, confia em tantas coisas, achando que essas coisas podem levá-las a algum lugar. E leva à morte e ao inferno. Porque os homens querem ouvir o que lhe apraz. Querem ouvir palavras agradáveis, propostas para atender os seus desejos carnais, suas vaidades. Não querem abrir mão das coisas que eles podem alcançar com recursos mil. Pretendem perder a vida eterna, mas permanecem agarrados a coisas podres, Mas Jesus disse, certa feita, eu tenho as palavras de vida eterna. Garanto que você, meu amigo ou meu irmão, visitante, já ouviu muitas palavras boas, e boas mesmo. Mas nunca ouviram de lábios humanos, de corações humanas, de mentes carnais, palavras de vida eterna. Só a Bíblia as contém. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus foi o seu anunciador principal. Ele disse que ele tinha as palavras de vida eterna. E a vida eterna é isto. Quem crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, se reconhece como um pecador, como iníquo, como merecedor da morte e da condenação. Isso é a essência das palavras de vida eterna. Que as pessoas reconheçam as suas condições de perdidos, de infelizes, de condenados. Nada é mais importante do que isso. É exatamente o desejo de Deus, que todo pecador seja salvo. Interessante. Mas Ele não é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não pode fazer qualquer coisa, pode, menos uma. Ele não pode tomar uma decisão por você. Porque você foi feito livre, porque Ele o é. Ele nos criou pela liberdade, nos fez existir porque Ele quis e deu-nos o direito chamado livre-arbítrio. Ou nós cremos ou não cremos. E esse problema é nosso e não de Deus. O problema dele, a responsabilidade dele sempre foi falar, anunciar, mostrar que todo pecador perdido que é, seja salvo. E para ser salvo é pelo princípio da obediência. E o referencial ao qual devemos obedecer e nos submeter é exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus, diz a Bíblia, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui está um ponto seríssimo. Você tem consciência de que você está perdido? Você pode dizer, não, que é isso? Eu sei quem sou, o que estou fazendo, onde moro, o que eu quero, o que eu desejo, o meu trabalho, a minha vida, os meus sonhos, eu sei. Mas o problema não é esse com relação às coisas materiais. O problema está em relação à vida eterna. E se você não tem Jesus no seu coração, você está assim perdido. Ah, mas sou honesto, sou trabalhador, isso é obrigação de todo mundo.
Isso não é vantagem nenhuma. Eu pago minhas contas, não tem inimigo, isso não é problema nenhum. O que interessa é que existe o pecado no seu coração, na sua carne, na sua inclinação. E por isso você está perdido. Solução para isso existe: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus a todos abençoe. Pastor Silvio.